Pessoal, como é que a gente tem que se portar diante tretas de figuras importantes, só que no digital, na internet? Quando dois grandes pastores entram em conflito, mas não é no miudinho não, conforme a Bíblia diz, olha, chega em secreto e troca ideia. Não, é no público mesmo, para crente e pior, para não cristão também assistir. Essas tretas, pastores tretando na internet. Como é que a gente tem que se portar? Como é que isso funciona? É correto? Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, começando mais um vídeo. Hoje, fora do estúdio, vocês estão vendo aqui que eu estou num ambiente diferente, mas é o seguinte, eu já tinha feito a pauta para poder gravar, mas a correria não consegui voltar para casa, porque o meu estúdio fica na minha casa. Aí como eu estou diretão na rua, eu vou gravar aqui num quarto da casa da minha mãe, e parece até que é um cenário para isso e tal. Eu já usei esse ambiente aqui para gravar muitas vezes, e a única coisa que eu fiz aqui foi botar uma lâmpada projetando para trás, ó, vou até apagar, tá vendo? É só isso. E uma lâmpadazinha aqui, ó. Opa, ó, vou gravar assim, o que você achou? E aí liga, tá aqui, pronto. Coisa simples, barato. E por que eu tô destacando isso? Porque na hora que eu tava montando aqui, eu lembrei, no meu curso lá na Jornada Pregue Bem, eu tenho um bônus explicando como é que você faz gravações em ambientes práticos, rápidos, em baixo custo. Você não precisa montar um cenário gigantesco para poder fazer os seus vídeos, editar e fazer as suas pregações no universo digital. Então lá eu explico passo a passo como você faz uma live, como é que prega na live, como é que ministra a palavra de Deus pela internet, porque a jornada é para ensinar um pregador, é a formação de um pregador. Mas também tem um bônus pregador digital, como é que você usa as redes sociais para fazer isso. Então eu também explico como é que você vai usar softwares gratuitos, equipamentos baratos, com um nível de excelência muito bom. Antes da gente começar o vídeo, só me diga, é a sua primeira vez por aqui? Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, tem vídeos semanais aqui, shorts, conteúdo de valor, que vão agregar a sua fé, a sua vida, a sua comunhão com Deus, tá joia? Então aqui é um ambiente para você desenvolver o que Deus tem colocado no nosso coração, que é o quê? A fé equilibrada, por isso que eu chamo vocês de equilibrados. Bem, recentemente a gente teve duas grandes tretas envolvendo quatro grandes pastores aqui na internet. Ah, quem são? Deixa eu só te falar uma coisa. Eu não vou falar nomes e eu não vou botar imagens aqui. Por quê? Porque esse é uma das razões, é um dos valores que eu tenho aqui no canal. Se eu colocar, eu vou estar promovendo aquilo que eu justamente entendo que não é legal. Então, teve dois pastores que no Instagram o pau cantou. Muita gente sabe quais são, eu poderia falar, mas eu não quero falar. Por quê? Porque eu não quero contribuir na disseminação dessa discórdia. E também teve outros dois pastores youtubers, que um ficou fazendo vídeo pro outro e tal. Mas por que eu não vou colocar? Porque eu entendo que esse tipo de coisa não deve ser promovido. O assunto eu quero abordar, e eu vou falar aqui de forma clara, bíblica, evangelho puro, mas eu não vou ficar citando nomes nem dando exemplos para justamente mostrar para vocês que esse tipo de coisa, ao meu ver, ao meu entendimento, não é assim que deveria ser feito. Bem, os fariseus estavam vendo Jesus fazer milagres pra caramba e falaram assim, olha, ele expulsa demônios por Beelzebu. Então ele tem ali um contato com os diabos e ele fica manipulando as forças das trevas. Uma acusação muito forte, só que eles estavam falando no miudinho, baixinho, Jesus não estava ouvindo. Mas Jesus sondava o coração, Jesus sonda a mente, Jesus lia pensamentos, também era um dom divino que ele tinha. E aí ele vai falar assim, vocês estão dizendo que eu expulso o demônio por Beelzebu, mas estão esquecendo de um princípio fundamental. Reino dividido não subsiste. Ou seja, nenhum reino dividido, ele vai se manter em pé, ele vai se manter bom. A gente vê na nossa política hoje em dia, seja qual for o governo que está no poder, a oposição sempre vai descer a dificuldade. Não é uma oposição saudável que a gente tem no Brasil. São oposições que dificultam a governabilidade. Aí o Brasil fica dividido e não cresce. Se nós pensássemos em diferente mais de direita, mais de esquerda, e pensássemos mais no país, a gente progrediria muito mais. Claro, defendendo os nossos valores, a nossa filosofia, os princípios bíblicos, porém, sem tanta divisão, porque aí sobra espaço para corrupção, para mentiras. Quando Jesus vai falar para os fariseus que o reino dividido ele não vai subsistir, a gente tem que trazer para os dias de hoje. Como é que eu vou ficar aqui usando o meu espaço, o meu canal, a minha audiência, para sentar a bolacha num pastor? Para falar mal de um cara que está lá orando, pregando a palavra. Ah, mas ele prega heresia. Aí nós vamos usar outra ferramenta, que é o quê? É a nossa
apologética. O que é apologética? É a defesa da nossa fé. Eu, como professor, também uma das disciplinas que eu leciono é apologética. Eu gosto de ensinar isso porque a gente entende a nossa confissão de fé, o nosso posicionamento, o nosso DNA de protestante lá do período da Reforma, onde a gente vai criar 5 solas para poder defender a palavra de Deus, o Evangelho, a nossa expressão de fé. Claro que Deus não precisa ser defendido, Deus não. Mas a nossa expressão de fé a gente defende de forma argumentativa e bíblica. Então, se alguém está pregando alguma heresia, eu posso vir aqui ensinar a Bíblia e combater aquela heresia. Mas se eu ficar falando, não, o pastor Joãozinho, fulaninho, o pastor não sei das quantas e tal, e eu começo a detonar o cara, falar que ele não é bênção, falar que as pessoas que estão ali vão para o inferno e tal, quem é de fora, e eu convivo com muita gente de fora, fala isso. E, lá, até os crentes não se dão bem, até os crentes não se comunicam. Qual que é um dos grandes argumentos do movimento católico? Poxa, os católicos são organizados. Os católicos têm uma liderança só, eles falam a mesma linguagem. Nós temos várias formas de combater o conceito do catolicismo em alguns posicionamentos de fé. Eu não vou ficar aqui falando mal de Papa Francisco, eu não vou ficar aqui falando mal de padres famosos e tal, mas a pregação e o evangelho a gente defende, né? Então fala assim, olha, a Bíblia não nos dá um espaço para termos uma liderança tão poderosa quanto a do Papa, né? A doutrina católica entende. Talvez você que é católico e me assista nem saiba disso, mas a confissão de fé católica afirma, isso foi definido em um concílio há centenas de anos atrás, que a opinião do Papa ela tem um poder divino e que ela é irrevogável. Então, se o Papa tem uma opinião, aquela opinião reverbera para toda a igreja e todo mundo tem que pensar de forma igual. E se nós discordamos da opinião do Papa, estamos discordando da opinião da igreja, estamos discordando da opinião de Deus. Isso é uma coisa que extrapola a doutrina bíblica. Então isso eu posso falar e falar assim, poxa, eu discordo disso. Eu não vou ficar falando da pessoa. Atualmente o Papa Francisco, já foi o Bento XVI, o João Paulo II, enfim. Não vou ficar falando de pessoas, mas eu vou falar de pensamentos, de ideias. Isso tudo bem. No movimento protestante não pode ser diferente também. Então se tem alguma coisa que está acontecendo que está errado, eu vou lá e vou falar, ó, isso não é bacana, isso não é assim que se faz. Agora, sem ficar botando foto de pregador e chamando o cara, aquele é um coach, aquele cara prega heresia, não, aquele ali é um fanfarrão, aquele é um falso profeta. E aí fica expondo o reino, porque quando a gente coloca... Uma coisa é eu estar na minha classe, na turma, e falar, gente, fulano de tal, aí eu coloco o nome. Um ambiente fechado, só para pessoas que eu conheço, para alunos, para pessoas que compartilham da mesma fé. Aí a gente tem uma régua mais alta e aí desce o sarrafo mesmo. Isso é verdade, não vou negar que isso acontece. Agora, publicamente, a gente tem que se preservar. Ah, mas você vai defender um camarada que prega... Eu não estou defendendo o camarada, eu estou preservando o reino de Deus. Isso é muito difícil. Eu sei que tem gente que discorda. Ah, tem que falar mesmo porque o reino... Eu entendo, mas eu discordo. Perfeito? Então aqui no canal eu posso falar de moçada, de gente que, igual às vezes a Priscila Alcântara, hora tá no altar, hora tá no camarote lá de negócio cantando lá nos trio elétricos. A gente pode falar disso? Pode. Porque ela é uma jovem que está usando o reino de Deus, o nome do evangelho, para falar que se pode tudo e influencia outros jovens. Mas ela não representa a igreja, ela não é uma liderança espiritual, ela não tem um ministério, ela não é uma pastora, ela não é uma missionária, ela é uma artista, assim como a Ivete Sangalo é uma artista, assim como o Coldplay são artistas, assim como, sei lá, mais pessoas são artistas públicos. E aí no universo público a gente conversa publicamente. Mas quando se trata de pastores, de homens de Deus, de mulheres de Deus, de ministérios, nomes de igreja, eu preciso ser mais comedido ao falar. Por quê? Porque eu estou representando a igreja. E a igreja, com todas as suas mazelas, as suas dificuldades, os seus problemas, tem mesmo. Se eu falar que não tem... Ah, a igreja é um ambiente perfeito. Não, gente, tem problema pra chuchu. E quanto mais você trabalha no reino, mais você vê que tem dificuldades. Mas isso faz parte da humanidade da igreja. A igreja é um corpo que é composto por membros e nós somos o membro. A cabeça da igreja é perfeita, que é Cristo, mas o corpo é o membro, nós somos falhos. Então, eventualmente, o membro vai ficar enfermo, o membro vai se ferir, o membro vai tomar uma ação errada, e aí a gente, como corpo, vai se curar. Ah, esse meu braço aqui se cortou, aqui o meu braço esquerdo, eu venho com a mão direita para poder fazer um curativo e tal. Então, o corpo se guarda, se preserva. A partir do momento que eu fico expondo o meu corpo, cortando um pedaço do corpo,
excluindo um pedaço do meu corpo, eu tô me amputando. Então até mesmo nos casos da garota lá da Priscila, eu fiz um vídeo gravando aqui e eu fiz um vídeo com muito amor. Por quê? Porque a minha intenção é que ela volte firmemente pro evangelho. Eu não vou ficar descendo sarrafo nela como pessoa. Quando eu falar, jovem, isso não tá legal. Poxa, volta pros caminhos do Senhor, você tem um chamado, você tem um dom, a igreja te ama. E aí é um cuidado que talvez o pastor próximo, que eu não sei quem é o pastor dela, ou se ela já teve pastor, não sei, deveria ter feito isso, mas sem a intenção de expor de forma pejorativa ou pior. O que está acontecendo muito hoje em dia é esse tipo de treta com a intenção de gerar like. Tem gente que só quer like. Ah, eu vou botar a foto do pastor na thumb para poder ganhar like. Não tem uma defesa. Esses dias eu gravei um vídeo falando da Vitória, né, daquela pregadora. E eu a defendi. Mostrei o que está errado, apontei a questão que eu discordo, mas não é um vídeo massacrando a menina igual eu vi pessoas fazendo. Não, vamos, já que ela é uma figura pública, vamos falar publicamente, mas vamos defendê-la publicamente, vamos amá-la publicamente e mostrar que ela precisa de pastoreado, de discipulado, de cuidado, e glória a Deus. E aí há um azeite, um bálsamo, um renovo. E se você estiver vendo gritaria, o pessoal tá aqui na sala, tá um tumulto, e glória a Deus por isso. Não vou deixar de fazer o material para vocês pelas condições, né? Mas a gente dialoga aí, vamos. Então é muito sério a gente pensar assim, poxa, eu não vou ficar usando as minhas redes sociais para expor o reino. Cuidado, pessoal. Ah, mas aquele cara não representa o reino. Isso no céu a gente vai descobrir, viu? No céu. Não sou eu nem você que vai dizer que não é. Ah, mas tem pregador e tem pastor que fala, fulano não prega o mesmo Deus que eu, ciclano não prega o mesmo Deus que eu. Aí, meu irmão, cada um com seu posicionamento. Eu tenho muito temor a Deus de falar quem vai e quem não vai para o céu, quem é e quem não é do reino, porque diverge de mim. Eu tenho minha posição, eu tenho minha defesa de fé, eu tenho a minha apologética, glória a Deus por isso. Tem gente que não vai ter. Ah não, o pastor Leonardo, ele mexe muito com cultura pop, ele é muito divertido e tal. Não, isso aí não pode não, esse crente não pode ter isso não. Que tá... Eu entendo, eu respeito. Agora eu vou pegar um vídeo lá do cara que fala mal de mim, vou botar a cara dele aqui e vou sentar bolacha nele. Isso aí seria irresponsável da minha parte, seria imaturo da minha parte, porque eu estaria expondo o reino. E o reino dividido não subsiste. Nós temos que tomar essa premissa como direcionador. Então entenda que a fé equilibrada não é se calar diante de um escândalo. Ah, não, deu uma treta aqui, eu vou me calar. Não, pode falar, pode se posicionar, mas cuidado com suas redes sociais, seja lá quais forem, para não ficar expondo rosto, nomes e pessoas, porque aí quem está lá fora não vai entender. Não entende a diferença de uma igreja pentecostal para neopentecostal para uma igreja histórica. Não entende o cara arminiano ou calvinista. Não entende se ele é de um movimento de G12 ou se ele é de um movimento reformado. Essas coisas, muitos crentes aqui dentro da gente não entendem. Quanto mais uma galera lá fora. Só vai entender crente. Olha os protestantes, olha os evangélicos. Eles entendem só assim. Os evangélicos estão se matando, estão se dilacerando. E eu não entendo que esse é o caminho da fé equilibrada. Temos problemas? Vamos nas ideias, não vamos nas pessoas. Famosa frase no final é essa aqui que eu sempre digo. Se você chegou até aqui, deixa o seu like que nos ajuda demais. Coloca nos comentários o que você acha disso. Você acha que eu viajei? Ou você compactua disso? Porque aqui, pessoal, é um ambiente de pessoas sensatas, viu? A nossa bolha é uma bolha sensata. É difícil construir e é a que menos explode no crescimento, porque as pessoas gostam de porrada. O povo na internet gosta da dicotomia, do lado A, lado B, de que lado você tá. Quando vem um ponderado, quando vem uma opinião equilibrada, bíblica exclusivamente, não chama tanto a atenção, mas se você está aqui com a gente, é porque Deus está te levantando como uma pessoa equilibrada, como uma pessoa ponderada, de bom senso e valores poderosamente firmados na Bíblia Sagrada. Que bênção! Então chama mais gente para fazer parte dessa família, tá bom? E como eu disse no iniciozinho, se você quer desenvolver seu ministério como pregador, se torne um aluno da jornada Pregue Bem. Lá eu vou te ensinar a como pregar, a como montar um sermão, a como ministrar esse sermão que você vai montar, vai aprender interpretação de Bíblia usando a ferramenta chamada exegese, vai entender hermenêutica bíblica, postura, linguagem corporal e, claro, bônus, dominando lives para o ministério como pregador. Eu vou te ensinar a montar cenários baratos, baixo custo, com boa eficiência, boa qualidade e equipamentos, inclusive, gratuitos, softwares gratuitos. Tá um negócio assim espetacular. O link tá aqui na descrição e no comentário fixado. Então eu vou te esperar lá na jornada que tá bom demais. Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau. Olha aí o efeito, ficou legal.